alma e mente. Olá e bem-vindos. Quem nunca acordou de um sonho tão, mas tão vívido que parecia mesmo real e ficou a pensar, mas o que é que isto queria dizer? Pois é, os sonhos são um dos maiores e mais fascinantes mistérios da nossa experiência enquanto humanos. São, no fundo, uma janela para aquele mundo que visitamos todas as noites. E se estas imagens que nos aparecem à noite não forem só, sei lá, ruído aleatório do cérebro? E se forem mesmo mensagens? Conversa que estamos a ter connosco no nosso mais íntimo. Bem, é precisamente isso que vamos explorar hoje. Vamos tentar perceber como é que se decifra esta linguagem tão secreta. Então, o nosso roteiro para esta descoberta é o seguinte. Primeiro vamos olhar para os sonhos como uma janela para a mente. Depois, vamos tentar decifrar a linguagem deles. A seguir, exploramos as histórias que mais se repetem à noite. Vamos também ver um pequeno kit de ferramentas para começar a interpretar e, por fim, ligamos tudo isto à nossa vida do dia-a-dia. Ok, vamos a isso. Primeira paragem na nossa viagem. Os grandes pensadores que, basicamente, mudaram as regras do jogo. Foram eles que transformaram a ideia dos sonhos de simples fantasias para autênticos portais para o nosso eu mais profundo. E quando se fala nisto, temos de começar por Sigmund Freud. Claro, ele foi, sem dúvida, um revolucionário. Foi ele que disse que os sonhos são a via régia, ou seja, o caminho principal para o nosso inconsciente. Para o Freud, cada coisinha num sonho, por mais bizarra que pareça, é na verdade um símbolo. Um símbolo disfarçado de desejos que reprimimos, de conflitos que temos cá dentro, ou de assuntos que a nossa mente durante o dia simplesmente não conseguiu resolver. Mas depois temos Carl Jung, que foi contemporâneo de Freud e que via as coisas de uma forma um bocadinho diferente. Se para Freud os sonhos serviam para esconder desejos, para Jung era o contrário, serviam para revelar. Ele acreditava que os sonhos são uma comunicação direta, sem filtros, com o nosso eu mais autêntico. E esta citação dele resume tudo. O sonho é uma pequena porta escondida no mais profundo e íntimo santuário da alma. É lindíssimo, não é? Pronto. Uma coisa em que tanto Freud como Jung concordavam era que os sonhos falam por símbolos. Então, a pergunta é óbvia. Se os sonhos são uma linguagem, como é que aprendemos o vocabulário? É exatamente aí que vamos entrar agora. Vamos ver como se começa a ler estes símbolos que o nosso subconsciente nos envia. Existem, por assim dizer, alguns símbolos clássicos que nos dão uma base. Pensem nisto como um ponto de partida. Por exemplo, sonhar com água muitas vezes reflete o nosso estado emocional. A água está calma ou está agitada. Uma casa, por outro lado, pode ser um símbolo de nós mesmos e cada divisão é uma parte diferente da nossa personalidade. Chaves podem ser soluções, segredos. E os animais? Bem, esses podem representar os nossos instintos mais básicos. Mas, e atenção, isto é mesmo muito importante. Estes significados são só um ponto de partida, não são uma regra fixa. Não é um dicionário que funciona para toda a gente. A interpretação final é sempre profundamente pessoal. O exemplo da cobra é perfeito. Para uma pessoa pode simbolizar cura, para outra, traição. Tudo depende das nossas experiências, das nossas memórias. O contexto pessoal é a chave de tudo. Ok, agora que já temos a base, vamos passar para uma espécie de dicionário visual super rápido. Vamos ver alguns dos temas de sonhos mais comuns, aqueles que quase toda a gente, em qualquer parte do mundo, já teve pelo menos uma vez. Comecemos por voar. Que sensação incrível, não é? Geralmente isto simboliza um desejo de liberdade, de nos sentirmos por cima dos problemas ou simplesmente uma sensação de poder e controle sobre a nossa vida. E o contrário, cair? Aquele sonho que nos faz acordar com um pulo, este está quase sempre ligado a sentimentos de insegurança, de instabilidade, a sensação de que perdemos o controle de alguma coisa na nossa vida. E aquele sonho horrível de perder os dentes? É super comum, por incrível que pareça, e muitas vezes aponta para ansiedades, seja sobre a nossa aparência, sobre sentirmos que estamos a perder poder ou até dificuldades em comunicar o que sentimos. E a lista continua. Sonhar que se está a ser perseguido pode significar que estamos a fugir de um problema. Estar nua em público, isso reflete vulnerabilidade, vergonha. Veículos simbolizam a forma como conduzimos a nossa vida. E o fogo? Bem, o fogo é poderoso. Pode ser paixão e transformação, mas também raiva e destruição. Muito bem, já vimos a teoria, agora vamos à parte prática. Ok, isto tudo é muito interessante, mas como é que eu começo a fazer isto? É uma ótima pergunta e esta secção é toda sobre isso. As ferramentas para começar a explorar o nosso próprio mundo dos sonhos. Olha, existe um método super simples e eficaz, em apenas 3 passos. Primeiro passo, ter um diário de sonhos. Sim, um caderno ao lado da cama. Assim que acordar, apontar tudo o que conseguir lembrar-se, mesmo os detalhes mais parvos. Segundo passo, analisar os símbolos. Identificar as coisas principais do sonho e pensar: o que é que isto significa para mim?
E terceiro passo, explorar as emoções. Como é que se estava a sentir no sonho e como é que esse sentimento se liga à vida real? E chegamos à nossa última secção. É aqui que vamos ligar todos os pontos. Como é que estas mensagens que recebemos do nosso mundo interior, como é que elas se ligam e influenciam o nosso mundo cá fora, a nossa vida do dia-a-dia? A verdade é que a ligação é muito mais direta do que se possa pensar. Os sonhos podem revelar os nossos desejos e medos mais profundos. E isso, claro, influencia as nossas emoções e comportamentos quando estamos acordados. Muitas vezes até nos dão soluções criativas para problemas, que depois afetam as nossas decisões. E, talvez o mais importante, trazem à superfície coisas mal resolvidas, o que é fundamental para o nosso crescimento pessoal. Há uma citação muito antiga, o Talmud, que resume isto na perfeição. Diz que um sonho não interpretado é como uma carta que não foi aberta. Pensem nisto. A mensagem está ali, na nossa caixa do correio mental, à espera que a gente a abra e leia. Portanto, a grande conclusão é esta. Perceber os nossos sonhos é muito mais do que uma curiosidade engraçada. É uma ferramenta poderosíssima de autoconhecimento, de crescimento pessoal. É uma forma de viver uma vida mais completa, mais integrada, em que o nosso lado consciente e o nosso lado inconsciente finalmente começam a conversar. E por isso, deixo esta reflexão final. Os sonhos são uma conversa privada que temos connosco todas as noites. A única pergunta que fica é: será que estamos prontos para começar a ouvir?